Termo de referência para um estudo de viabilidade do reuso para fins industriais nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, no estado de São Paulo. Vamos ouvir o senhor Jorge Mercante, consultor de meio ambiente. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome do Comitê PCJ, da CT Indústria, agradecer a organização do evento pelo convite. Também queria agradecer ao Banco Mundial, nas pessoas da Stella Goldstein e do Iraúna Bonilha, a Fiesp, o Alexandre Vilela, e também a agência PCJ, a pessoa do Sérgio Razeira, seu diretor-presidente. Esse assunto que a gente vai tratar aqui agora é um termo de referência. Os senhores viram nas outras palestras muitas informações que vão estar, provavelmente, sendo subsídio para que esse termo, esse estudo melhor, ele progrida. Tá? Um breve histórico. Como surgiu essa história do termo de referência? A Stella Goldstein procurou a agência de bacias e propôs. Fizemos uma reunião no dia 10 de maio, e já no dia 15 de junho fizemos um seminário lá em Campinas, tratando do assunto. Esse seminário ele teve dois produtos. O primeiro foi um documento gerado pelo Banco Mundial, muito interessante, a partir daquilo que a gente discutiu lá, e também a formação de um grupo de trabalho. Foi bem assim, frequentado, 90 pessoas, participantes, a gente fez assim, corrido esse seminário, a organização dele, assim mesmo, tivemos um grande público pelo interesse que o assunto desperta. Né? Esse evento foi a Fundação Agência PCJ, os comitês, a SANASA, a Fiesp e o Pacto Global da ONU, quem organizou. Na parte da manhã, então, tivemos 4 palestras, com a visão do Ministério das Cidades, a visão da CETESB, da Fiesp, a visão da indústria, né? E também da SANASA, aí, representando as concessionárias, a empresa de saneamento. Tá? Na parte da tarde, então, foi interessante. Foi feito 3 grupos de trabalho, um para discutir desafios e oportunidades técnicas, outro, desafios e oportunidades regulatórias, e o outro, desafios e oportunidades de financiamento, modelo de negócio. São 3 grupos, passamos a tarde toda discutindo. E foi a partir desse grupo, então, que saiu esse relatório de síntese, que o pessoal do Banco Mundial fez brilhantemente, é um documento que eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque ele foi feito já a partir das nossas percepções, dos nossos problemas com o assunto local lá, tá? E também baseando em todo o conhecimento universal do assunto, né? Mas focando ali no PCJ. E o grupo de trabalho, que me coube coordenar, eu sou coordenador da Câmara Técnica da Indústria, então coube a mim coordenar esse GT. Também, após 3 reuniões, conseguimos, trabalhando bastante também por e-mail, fechar esse termo de referência. Foi na reunião da CT Indústria do último dia 7 de novembro, onde a gente já está aprovado e vai ser, então, encaminhado para a agência da PCJ para proceder à contratação. Tá? Esse estudo aí, ó, qual é o objetivo dele, assim, os 2 macros? Né? É justamente permitir que as tomadas de decisões em relação a esses projetos estejam embasados. Aqueles problemas que a gente encontra quando a gente parte já de uma planta pronta, né? Fica mais difícil de você colocar essa água. Né? Então, se a gente planejar, a chance de sucesso será muito maior. Tá? Então, vai ser para as empresas de saneamento e para a indústria também. E também um objetivo aí menor, mas também importante, que é justamente subsidiar o caderno temático de garantia de suprimento hídrico, que é integrante da revisão do plano de bacia PCJ. Tá? Esse aí vai ser um plus aí que o termo de referência vai dar. Já que estou falando de reuso, no capítulo de reuso nós vamos estudar isso também. Para quem não conhece o PCJ, acho que a maioria conhece, mas explicando, né? Então, tem aqui a bacia do Piracicaba, do Capivari e do Jundiaí, que é o PCJ. Né? E eu tenho, depois, as subbacias, lá do Camanducaia, Jaguari, do Atibaia. Tá? São as subbacias que são importantes, Curumbataí,
porque principalmente o Atibaia e Jaguari, porque é onde estão as cidades mais densamente povoadas, tá? Campinas, e o polo petroquímico de Paulínia, o polo têxtil lá de Americana. Então, é a região que mais enseja assim, possível projeto. Tá? Aí estão os objetivos, eu não vou ler, vou sintetizar falando. Tá? Bom, primeiro, a gente vai levantar junto às ETs, aos municípios, quais são as vazões, a localização, a qualidade das ETs, do efluente das ETs. Também qual seria assim, a previsão de ampliação ou de implantação de sistema de tratamento mais avançado. A primeira coisa é isso. O que as ETs têm para oferecer no momento e no futuro? Depois, nas indústrias, vendo qual a demanda. Às vezes, a indústria não precisa necessariamente de uma água de alta pureza. Se é produtor de resfriamento, pode ser uma água, de repente, clarificada, não tem necessidade de ter uma pureza tão alta. Tá? Então, é ver com as indústrias quais são as suas necessidades, se vão ampliar, principalmente ampliação. Porque se a indústria está instalada, já tem um sistema de captação, ela trata, principalmente quando ela mesmo capta e trata, é complicado ele abrir mão daquele investimento, teria que ser um negócio muito interessante. Então, vai depender de questão econômica. Para abrir mão de ter um tratamento seguro, ela tem todo o tratamento funcionando e vai investir em outro tipo de tratamento. Tá? E também caracterizar o potencial geral atual para reuso nas bacias PCJ, por subbacia. Então, a gente vai olhar o cenário futuro e ver em cada subbacia como vai ficar a demanda futura, tá? E a qualidade também. Sempre vamos falar em quantidade e qualidade, porque se for só por quantidade, às vezes, nem sempre demonstra viabilidade, mas quando eu penso que vou ter uma água em melhor qualidade ou mais fácil de utilizar, então faz sentido. Né? Aí, então, vai ter o quê? Definição das subbacias prioritárias. São várias subbacias, vocês viram, tem Indaiatuba também, Jundiaí, tem uma região ali industrializada. Então, a partir desse estudo, vai poder escolher quais são as subbacias que vai ser escolhido para ser o objeto do estudo, não digo o piloto. O importante são os arranjos logísticos também. Não adianta você ter uma água de qualidade longe do consumidor. É viável, mas provavelmente vai ser mais dispendioso, pode ficar até inviável, depende de desapropriação. Um ponto importante é o balanço hídrico. O balanço hídrico, como eu disse, não vamos limitar a quantidade, tem que ser o total, tem que chegar ao todo. Propõe um projeto piloto, tá? E, finalmente, a parte que eu acho que vai ser um avanço maior, até agora estou falando de conceitos que todos nós temos no sangue, né? Falando de tecnologia de tratamento, de balanço, mas aí vem modelo de negócio. Isso aí realmente é o grande obstáculo que nós teremos que superar. Tá? Porque ele que vai viabilizar, que vai poder uma indústria, de repente, deixar o tratamento dela ou então ampliar, pensando numa fonte derivada de reuso. Tá? Aqui tem as referências técnicas, não vou lê-las não, são várias, mas eu destaco a primeira aí mesmo. Né? Esse documento, volto a falar, elaborado pelo Banco Mundial. Aliás, eu já faço aqui um parênteses, esse TR teve a colaboração intensa, extensa, do Iraúna e da Stella Goldstein. Realmente, eles nos ajudaram não só no conteúdo, quanto na forma, e fica aqui. Eles não fazem parte do GT, mas de maneira voluntária, e foram muito importantes para esse TR ficasse pronto a tempo e com qualidade. Bom, etapas a serem executadas. A primeira, então, é divulgar o estudo, a indústria tem que saber, também os municípios também, né? As empresas de saneamento municipais. Depois, caracterização do potencial regional para o reuso de efluentes das ETs na indústria. Então, a gente vai ver onde tem realmente o polo industrial ou indústrias que tem não precisa ter um polo, mas pode ser uma indústria grande que tem uma demanda alta e tem uma ET ali próxima que possa fornecer. Aí vão definir as subbacias prioritárias, aquela que realmente a gente vai focar para ir mais porque, na verdade, o balanço tem que ser muito aprofundado naquele espaço de estudo, porque são muitas variáveis. Né? Eu vou depois mostrar aqui um exemplo simplificado de balanço, para vocês verem como que a coisa é complicada. E, por paradoxal que pareça, quanto mais complexo, maior é a viabilidade. É interessante isso. Quanto mais complicado for, maior será a viabilidade. Aí faz a análise do projeto piloto e tem a contribuição para o caderno de garantia de suprimento hídrico.
Então, falando do balanço hídrico, ele é fundamental, lógico, o balanço não pode ser negativo, né? Eu vou pular essa transparência e vou direto para um exemplo. Volto a dizer, é simples demais, aqui é bastante limitado. É uma parte necessária, mas não é suficiente, tá? Mas só para a gente desenvolver um pouco o raciocínio em relação ao balanço hídrico. Então, como eu coloquei aqui, são os dois rios. Um tem boa qualidade, tem água suficiente, o outro já é um rio mais degradado. E duas indústrias A e B com tratamento terciário. Então, olha, vejam só, nós temos aqui uma ET que está despejando 20 litros por segundo no rio 1, a indústria A capta 100 litros e lança 70, ou seja, 30 aí ou evapora ou incorpora em produto. O rio 2 é um rio menor qualidade. A B pega no próprio rio 2, 200 litros, evapora 50, ou incorpora 50 e lança 150 aqui no rio. E aí tem uma ET aqui que lança... Aqui, ó, observe, eu não coloquei de onde está vindo o influente dessas ETs. Porque, normalmente, quando você tem transposição de bacia, que realmente fica mais interessante, né? Você vai ver aqui adiante. Bom, aí as ETs resolvem oferecer esse efluente tratado para as indústrias. Se eu oferecer aqui da ET 1 para a indústria A, qual é a consequência? Ele deixa de lançar 20 e eu deixo de captar 80 aqui a indústria. Então, a diferença é zero. E aqui eu continuo lançando os 70. Então, do ponto de vista só quantitativo, é neutro. Pode ser um bom negócio, depende da indústria ter interesse. Eu quero desativar minha ETA, sei lá. Pode ser um bom negócio. Mas, só do ponto de vista de balanço, é neutro. Tá? Não interfere também no rio 2 ali. E a outra aqui vai oferecer, vamos pegar outro caso aqui. Essa ainda, a ET 1 agora resolve oferecer 20 litros por segundo para a indústria B, que está no outro manancial. Aqui, ó, eu tenho uma diferença de menos 20 litros por segundo no rio 1, mas ele tem qualidade suficiente, quantidade, e vou favorecer quem? O rio 2 aqui, porque eu vou deixar de captar 20 litros por segundo. Ou seja, tem um ganho de 20 litros por segundo aqui nesse rio, considerando que o efluente é tratado, terciário, beleza, tá? Então, esse arranjo, só do ponto de vista quantitativo, ele é bastante favorável. Agora, tranquilo, esse aqui vê a distância da ET 1 para a ET 2. Não vai gravar o rio 1 e o 2 vai ter um benefício. Agora, se eu for querer mandar da ET 2 para a indústria A, aí a coisa complica um pouco. Por quê? Eu vou continuar retirando aqui está errado, é 100 litros por segundo lá, né? Considerando que aqui é 100, tá? Eu não mudei aqui. Continuando tirando 100... não, tem razão, é 80, desculpe. Com a entrada do 20, eu diminuo para 80 a captação desse rio. Tá? Diminuo para 80. E lanço 70. Ou seja, o lançamento é o mesmo, só que eu vou ter 20 litros a menos dessa ET aqui, a montante. Eu tenho um prejuízo aqui de 20 litros e um ganho aqui onde não precisava. Então, esse arranjo, do ponto de vista quantitativo, não é desejável. Tá? Não é desejável. Finalmente, eu posso mandar da ET 2 aqui para a indústria B. Aqui é neutro, né? Realmente, eu deixo de lançar 20 e deixo de captar 20 no rio 2 aqui. Tá? Pode ser até um bom negócio, se o rio não está em boas condições, se a empresa quer melhorar o tratamento dela, tem uma grande oportunidade aqui de fazer esse negócio. Volto a repetir, é uma análise muito simplista. E volto a repetir, por paradoxal que pareça, quanto mais complexo, mais vai demonstrar a viabilidade de um projeto de reuso. Agora, a gente chega naquele ponto que a gente fica vendo assim, eu vejo a ET Capivari, né, algo tão boa, fui visitar lá, mas está distante das indústrias. Talvez seja mais perto do lado do polo lá de Viracopos, mas as grandes consumidores estão distantes. Deve ter outra vocação para ela, mas é uma pena. Se estivesse perto de uma indústria, estava ali já no jeito para... Agora é distante, realmente, fazer um aqueduto até lá, não sei se o custo aí do projeto se paga. Então, qual a ideia do TR? É a gente procurar as prefeituras. Vamos pensar no futuro também. A gente fala que no passado nós não pensamos, ficar a vida inteira. Vamos procurar as prefeituras, ver o plano diretor das cidades, buscando o quê? Buscando fazer planejamento, onde possa o polo industrial estar próximo das ETs, naquelas cidades que ainda vão ter um crescimento aí previsto. As indústrias que vão ampliar, bom,
Lá no PCJ não amplia mais indústria petroquímica, indústria que tem consumo intensivo de água. Tem indústria automobilística, outras da informática, onde você não demanda tanta captação. Provavelmente vão ter que lançar mão de reuso. Mas tudo depende do quê? De negócio. Por isso que é importante a gente fazer esse planejamento com os planos diretores para reduzir o custo de um futuro projeto. Tá? Aí, então, vem essa parte que eu não conheço, mas o Banco Mundial conhece bem isso, tem bastante experiência, o pessoal da Fiesp, Fiesp também, justamente sobre a viabilidade dos projetos de reuso. Tá? A primeira é quais são os investimentos necessários para fazer esse arranjo aí proposto. Tá? Depois, análise dos aspectos jurídicos, concessão de serviços, distribuição de efluentes tratados. Tem a questão aí da normativa de quem pode fornecer, quem não pode fornecer água, tem que ser vista essa legislação. Tá? Depois, o modelo de negócio, propriamente dito. Aí vou chegar a seguinte ponto. Né? Como funciona a cabeça da indústria? Eu não sou industrial, não represento o Ciesp no comitê, mas como ele tem que pensar? Ele tem que pensar sempre em negócio, não tem jeito. Ou ele sai da bacia, fecha a fábrica, vai para outra região, ou vai para outro estado, ou vai para outro país, ou desativa o negócio. Então, a gente tem que ter sempre em vista que ele vai procurar a saída mais viável, econômica e ambientalmente. Vou dar um exemplo aqui para vocês prático, que eu vivenciei, eu estava na ocasião. Eu sou aposentado, trabalhei na Replan por 36 anos, tá? Na área de meio ambiente e de recursos hídricos. Uma das unidades, a unidade de destilação atmosférica, lá em 2004, 2005, ela precisava ampliar e não queria captar mais água. O que ela fez? Ela usou uma tecnologia chamada tecnologia PINT. É um software que otimiza a bateria de pré-aquecimento. O que quer dizer isso, bateria de pré-aquecimento? Os produtos saem quentes e tem que chegar no tanque frio. Então, qual é a primeira troca de calor? É que o petróleo está entrando frio. Passa o calor para o petróleo e depois ainda precisa passar permutadores com água de resfriamento para poder chegar à temperatura que o tanque pode armazenar. Mas essa água de resfriamento vai para uma torre aberta onde evapora. Tá? O que a Replan fez? Ela aumentou, quer dizer, com essa tecnologia, aumentou a troca térmica dos permutadores, quer dizer, trocando mais calor do produto com o petróleo. Com isso, reduziu a temperatura da água de resfriamento, reduziu a evaporação, e é perda alta, e, ao mesmo tempo, economizou combustível e gerou menos gases para a atmosfera, gases de combustão. É um negócio ambiental e econômico fantástico. Só tem um detalhe essa tecnologia, que pode, às vezes, esse projeto ser limitador. Precisa aumentar o espaço. No caso dessa unidade aí, desativaram uma rua, porque ficaram maiores os perguntadores, era possível. Tem unidade que, às vezes, já não tem espaço suficiente para você ampliar a sua bateria. Eu só quero dizer o seguinte, que o industrial ele vai olhar com outras fontes também para comparar. Ele vai ter que comparar. Não tem jeito. E, finalmente, o reuso não produz água, mas o reuso pode aumentar a quantidade hídrica naquele ponto que eu preciso. Esse que é o interessante. Só tem um jeito de trazer água para cá, ou através das chuvas, né, ou por dessalinização de água do mar, que é uma fonte inesgotável. Mas, né, o que nós fazemos, na verdade, é armazenar no subsolo, nas barragens, nos tanques. Mas ele pode colocar água com qualidade no local que eu não tenho. Entendeu? Não é produzir água, mas oferecer água com a qualidade necessária. Eu tenho água no rio se eu não consigo tratar. Né? Grosso modo, se o rio fosse um rio não perene, um temporário, aí ele fazer um tubo, né? É a melhor coisa, né? Na verdade, nós, né, utilizamos muitas vezes o fluxo de base para diluir. Isso é uma realidade, não vamos, né? É uma realidade. O fluxo de base dilui. Por isso, às vezes, compensa mais eu pegar no manancial e tratar, em alguns casos, do que pegar uma água de reuso. É um fato, não podemos nunca ignorar isso. Mas a gente tem que lembrar também que o reuso tem uma corrente salina. Eu como indústria, só uma coisa me preocupou na crise, estava na época da crise lá, sal, cloreto de sódio, principalmente. Quanto que Campinas lança por dia de cloreto de sódio através da nossa atividade humana? 10 toneladas por dia. Porque, na verdade, o OMS fala em 5 gramas por habitante. Aqui no Brasil, a gente come mais sal. No mínimo 8 toneladas por dia, 1 milhão de habitantes. E na crise, foi difícil tratar a água, por quê? O sal, as osmoses reversas, as resinas de troca iônica saturavam rapidamente. Quase que parou a fábrica.
Tem mais 5 minutos? Quanto tempo eu tenho? Ah, tem mais aí, tá. Está aqui. Desculpe, eu estou tão aqui empolgado com o assunto. Esse assunto é empolgante, né? Então, gente, na verdade, a gente preocupa muito com o sal. Não vai estar no termo de referência, mas nós temos algumas possibilidades. Eu sei de unidade Fabril que, para descartar o concentrado no rio, faz cristalização. O custo é alto. Evaporação mais alta ainda. Uma das saídas que já estão se pensando é fazer uma planta de hipoclorito. Veja bem, hipoclorito, eu sei que o cloro na água, no tratamento de água, está com dias contados, mas ele é um insumo importante da indústria, o cloro e o hipoclorito. O cloro é mais complicado de produzir, o hipoclorito é mais simples. É uma saída para essa corrente salina. Porque, vejam só, a gente vai jogar uma corrente salina num rio que já está... vai ter impacto. E pode ter certeza que salinidade dá toxicidade alta, às vezes, se a salinidade for alta. Tá? Então, esse é um probleminha que a gente vai ter que discutir. E também essa questão aqui do processo, o estudo não vai entrar nos processos das indústrias. Só estamos alertando, a gente vai ter esse alerta, que a indústria vai fazer essa comparação de custos. Daquilo e sempre considerando o aspecto ambiental. Não estou falando aqui qualquer custo, não. Considerando o aspecto ambiental. Aquele que eu mostrei da Petrobras é excelente, ganha em todas as pontas. Né? Não sei se as unidades agora antigas, que não foi feita ainda essa tecnologia PINT, se elas teriam espaço para fazer. Mas pode ser que eles resolvam fazer, né, em andar, sei lá, vale a pena fazer o investimento. Então, é isso. Resumindo, vai depender realmente o termo de referência, ele está caminhando para que se estude o arranjo mais viável, considerando aí proximidade. O Aquapolo, maravilha, ele está perfeito, ele passa por todos esses crivos aqui, por isso que é um sucesso. A região que ele se encontra, a qualidade do manancial, a proximidade das indústrias. Nós não temos, infelizmente, as indústrias no PCJ são mais espalhadas. Mesmo em Paulínia, tem 2 indústrias grandes, que é a Petrobras e a Rota, as demais usam pouca, a vazão não é tão alta de captação, de uso de água. Tá? E temos que trabalhar também na redução de perda nas torres de resfriamento. Isso aí é um fato, porque o ganho é grande. É uma água que sai da bacia e não volta. Tá? É o grande impacto. Você fala para mim, qual que é o grande impacto da Replan? Sem medo, trabalhei em todas as áreas. Essa água evaporada foi reduzida, a captação era muito alta, já reduziu muito, mas ainda é um impacto, apesar de ser a maior indústria do país. A Replan é onde entra mais dólar e sai dólar, né, valorar produto e insumos. Né? No entanto, é o impacto, eu acho que... No entanto, aquela água lá não faz mal nenhum, apenas drena a bacia, que é uma água tão valiosa. Gente, eu vou deixar espaço mais para pergunta e debate. Eu acho que seria bem mais interessante. Obrigado. Nós agradecemos ao Jorge Mercante e abrimos agora, então, um espaço para as perguntas, tanto para a palestra do Jorge Mercante como do professor Miersva. Então, se alguém tiver pergunta, por favor, se manifeste, para que nós possamos fazer aí aqui no meio. São 2 aqui, tá? Então, primeiro lá no fundo, vamos lá no fundo primeiro, por favor. Se o senhor puder, eu gostaria que o professor Miersva viesse para cá também, doutor Mercante, e você, de forma objetiva, para quem é a sua pergunta, e faça, por favor. Meu nome é Ângelo, trabalho na Sabesp. É uma pergunta bem direta para o Mercante mesmo. Seria referente à disponibilidade desse termo de referência. Disponibilidade como isso, para acesso, isso. Sim. Veja bem, tudo que se faz no comitê é público, né? Então, assim que a agência concluir, porque agora, veja bem, embora nós tenhamos colocado já no modo, na linguagem da agência, a agência vai ter que deixar ele realmente de acordo com as premissas de contratação. Tá? Assim que a agência colocá-lo na praça, a gente divulga, vamos divulgar, pode ser através do próprio site do Comitê PCJ, tranquilo. De reuso?
E para a gente é muito interessante aqui. Tá, não, disponibiliza sim. Depois você tem meu e-mail, você pode também entrar em contato comigo, podemos conversar já previamente, antes da publicação pela agência, podemos trocar uma ideia, é bem-vindo, aliás, a gente está aberto a todas as colaborações, todas as ideias vão deixar nosso produto mais robusto. Ok, aqui agora, por favor, pôs o microfone aqui no meio, por gentileza. Para o professor Minerva, primeiro, é um prazer ouvir o professor, eu fui seu aluno, acho que em 2006, 2007, faz bastante tempo. Meu nome é Diogo Taranto, eu sou diretor de negócios da Opersan. A gente vê bastante, eu acho que de forma muito bem abordada, né, a parte de contaminantes emergentes, eu acho que muita gente toca nesse tema, pela parte da contaminação das nossas fontes de captação de água para tratamento. E você enxerga também a necessidade de tecnologias realmente avançadas. E o Brasil, como uma carência de tratamentos, eu acho que a gente tem tecnologia disponível, mas na parte governamental realmente a gente não tem grandes aplicações quando se olha o hemisfério do Brasil, talvez aqui em São Paulo um pouco mais. Em contrapartida, você precisa das tecnologias, custo de rede, custo de CAPEX em equipamentos, e você tem também, por outro lado, um desincentivo, que assim a gente enxerga, pela regra tarifária do Brasil. A gente tem realmente estados com tarifa de água a R$ 2,50 por metro cúbico, estados aqui na região sudeste com R$ 14,00. Então, realmente, você não torna competitivo. Isso é um desestímulo à indústria, ao usuário final. Então, eu queria ouvir um pouco da sua consideração sobre esse ponto tarifário no Brasil. Bom, questão de tarifa é meio complicado, né? Como eu disse, né, eu viajo aí para alguns estados e eu vejo realmente que tem uma diferença muito grande. No ponto de vista de abastecimento de água público, tem o fato de que a água, né, ela cumpre uma função social, então eu tenho que viabilizar, né, a entrega de água para toda a população, independente do poder ou da capacidade de pagamento que ela tem. Às vezes os estados têm que subsidiar. Não é o caso de regiões que têm problemas, regiões urbanizadas, né, que têm problemas de escassez. Óbvio que a questão da tarifa precisa ser revista. Necessariamente, eu preciso ver também o custo do serviço tem que ser compatível com a qualidade da prestação. Então, muitas vezes, nós temos o problema de tarifa por questão mais de escassez do recurso, né, do que outros problemas. Vou falar especificamente da região Nordeste, né, por exemplo. Lá tem um caso típico, né, que tem um estado que está, pela escassez hídrica, está indo para a linha de dessalinização de água do mar. Veja, dessalinização de água do mar não é uma tecnologia que é, digamos assim, de baixo custo, né, na linguagem das pessoas tradicionais, né? Porque a questão de alto custo e baixo custo depende muito do que você considera, né? Ou seja, eu sempre costumo brincar, qual é a água mais cara que existe no mundo, né? É aquela que você não tem. Então, essa é a água mais cara. Então, o fato do custo, ela depende muito, que é demanda de mercado, né? Se tem escassez, o custo tem que ser alto. Se não tem escassez, você pode ter um custo menor. Mas é difícil quando você compara com a necessidade de você distribuir a água para a população como um todo, ou seja, ela cumpre uma função social. Aqui no meio. Meu nome é Adilson Nunes. Bom, ele acabou de fazer a pergunta que eu ia fazer, então agora eu fiquei com o microfone na mão. Literalmente. Então tá Mas, bom. Mias, aproveitando, parabéns, eu também fui seu aluno, tivemos oportunidade de trabalhar algumas vezes lá no ABV, lá atrás, com ultrafiltração, não sei se você se recorda. Quando ninguém acreditava, né, em membranas. É verdade, há mais de uma década atrás. Então, Mias, com relação ao final lá do teu processo no reuso potável, tendo em vista que o meu colega acabou com a minha pergunta, você, óbvio, você usou osmose reversa, então você praticamente não tinha carbono orgânico total, você não tinha muito problema com nada, você já tinha removido toda a parte bacteriológica, e aí você fez a desinfecção com UV,
Mas você fez uma desinfecção, você não fez infecção, foi fotólise, é isso? Foi oxidação fotoquímica. Entendi. E a desinfecção do final do processo você fez com cloro. Com cloro. Ah, tá ok. Então. Obrigado. Então, eu queria falar, por que só para complementar, né? Por que a oxidação fotoquímica foi importante? Porque a osmose, efetivamente, ela não remove tudo. Mesmo o carbono orgânico total. Porque se você pensar, dependendo da substância, se você tiver 1 nanograma, ela já é capaz de ter algum efeito. 10 nanogramas, que são medidas que a gente não está acostumado. Então, por isso que você tem que ter aqueles outros testes, que foi de toxicidade que a gente pegou, né, que aí a cloração é que resultou num efeito de toxicidade. Só que nós não sabíamos o que era. Então, o único que não deu foi com a oxidação fotoquímica, que não significa que tinha alguma coisa que foi oxidada. Okay. Nós vamos para uma última pergunta ali agora, que depois nós vamos prosseguir com a programação. Bom dia, meu nome é José César, eu sou do consórcio PCJ. Queria perguntar ao professor Miesa, as estações, em tese, hoje estariam preparadas para... Porque hoje nós sabemos que o esgoto urbano, ele contém não só o residencial. Nós temos muitas pequenas empresas lançando o seu esgoto na rede pública. Isso é previsto? Como é que vocês entendem que seria esse tratamento para o uso potável desse esgoto, desse reuso, dessa água? Então, a ideia básica é como eu mencionei, né? Porque quais indústrias seriam mais relevantes do ponto de vista de contaminação? Veja, o pessoal fala metais pesados. Hoje eu falo, metais pesados é uma coisa que, do ponto de vista tecnológico, eu não tenho nenhuma preocupação, porque você tem tecnologia suficiente para remover. O problema maior são os compostos orgânicos. E aí, o maior receio é efluente de petroquímica, de indústria farmacêutica, né, e de indústrias que manipulam compostos orgânicos diversos. Então, nesse caso especificamente, eu teria que ter uma gestão, né, dos efluentes dessas indústrias para que eles não fossem coletados pela rede convencional de tratamento de esgoto, elas tivessem uma abordagem separada. Agora, do ponto de vista tecnológico, né, se a gente colocar, vocês viram que eu mostrei, não foi nem estudos que a gente fez aqui, a própria OMS colocou os resultados de estudos feitos, que você tem uma sequência de tratamentos que você consegue implantar e eliminar praticamente todos os constituintes que você tem na água. Então, como eu disse, o planejamento do reuso ele vai envolver, mais do que só engenheiros e administradores, vai exigir a atuação do pessoal de medicina. Né, principalmente o pessoal que trabalha, né, com essa parte de hormônios, entre outras coisas. A gente está tentando, né, envolver o pessoal da medicina aqui da USP, que é uma endocrinologista, né, que a gente quer que ela participe do nosso projeto para ela fazer essas avaliações, porque ela tem condição muito melhor do que eu, né, como engenheiro, né, de tratar essas questões. Então, gostaria de agradecer ao professor Miesa, também ao Jorge Mercante. Muito obrigado pela participação de vocês. Antes de chamar o nosso próximo e último palestrante desta manhã, eu gostaria de lembrá-los que, após dessa palestra, nós teremos um tempo para o almoço, um lanche, alguma coisa assim, e deveremos estar de volta aqui pontualmente às 14 horas para a saída na visita de campo do Aquapolo, ok?